Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, o item 10 da nossa introdução diz a história de Sete. Em um capítulo anterior, falei sobre a humanidade ter a sua origem no norte da Mesopotâmia, onde ficava o Jardim do Éden. Bom, eu coloco aqui agora um texto de Flávio Joséfo, falando também desses descendentes de Sete, o que ele comentou. Ele diz: seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Bom, qual seria essa terra que os descendentes de Sete habitaram? Joséfo não fala aqui, mas eu digo, pela localização do Éden, eles provavelmente habitaram na região da Mesopotâmia, que ficava próximo do Éden. Não tem por que eles fugirem para uma região muito longe. Já Caim faz sentido, a Bíblia diz que ele fugiu para uma terra mais distante, a terra de Nod, a terra do peregrino, que certamente é a região do Nilo. O comentário prossegue. A Bíblia nos deixa um ensino sobre onde nasceu a humanidade, norte da Mesopotâmia. A arqueologia afirma que a primeira cidade surge na Mesopotâmia, cerca de 700 anos após a criação de Adão, e uma segunda cidade na mesma época, na região do Nilo. Nós veremos daqui a pouco até o nome dessa cidade. E os escombros do que a arqueologia encontrou daquela cidade destruída, que provavelmente foi destruída no dilúvio, né? O comentário prossegue. Ao olhar para essas datas, percebo uma harmonia entre a Bíblia e a arqueologia. Ou seja, os homens que falam que a Bíblia está errada, que não existe harmonia entre a Bíblia e a arqueologia, na verdade eles não conhecem a Bíblia. Eles não sabem que a Bíblia fala de duas civilizações antes do dilúvio. Eles pensam que a Bíblia só fala de civilização depois do dilúvio. Mas na verdade a Bíblia diz que duas civilizações foram destruídas pelo dilúvio. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. É isso que a Bíblia ensina. E eles, uma cegueira, ou seja, estudam a Bíblia de forma superficial e depois querem criticar a Bíblia. Mas na verdade o que a Bíblia fala está em perfeita harmonia com a arqueologia. O comentário prossegue. Seguindo a hipótese dos sumérios serem os descendentes de Sete, podemos estudar como vivia a descendência temente a Deus, próximo aos dias do dilúvio. Jesus afirmou que eles haviam se esquecido de Deus. Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39, que diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, os homens haviam esquecido de Deus. Os descendentes de Caim, tudo indica que estavam vivendo o satanismo, adoravam a serpente. E os descendentes de Sete, infelizmente, também se desviaram. Tanto que só Noé, dos descendentes de Sete, foi salvo. Existe a possibilidade até de Matusalém, por exemplo, ter se desviado. Porque quando nós seguimos a cronologia, nós veremos mais à frente, quando Matusalém morreu, ele morreu próximo do dilúvio, talvez no ano do dilúvio, talvez ele tenha morrido pelo dilúvio. Se o dilúvio foi anunciado a Noé cerca de 100, 120 anos antes, eu acredito em 120 anos antes, por que Matusalém não participou com Noé da arca? Nós não sabemos, mas é uma hipótese, ele pode ter se desviado também. O comentário prossegue.
A arqueologia nos possibilita comprovar as palavras de Jesus, ou seja, eles infelizmente estavam realmente desviados da presença de Deus, tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Sete. Essa é a conclusão da lição 1. A partir da lição 2, nós já falaremos de achados arqueológicos da terra de Quemete, também na Mesopotâmia, entre os sumérios. Então esse tema ficará ainda mais claro para nós.